Desde tempos imemoriais, a humanidade tem recorrido a certas substâncias para alterar sua percepção da realidade. Entre elas, o álcool ocupa um lugar especial. Celebrado em festividades, usado como medicina na antiguidade e convertido em símbolo de prazer e fuga, poucos se detêm para questionar sua verdadeira natureza. Mas o que acontece quando observamos o álcool não pela lente do entretenimento, e sim pela dimensão espiritual? O termo álcool, do qual deriva a palavra álcool, tem suas raízes no árabe medieval e fazia referência a um pó negro usado na alquimia. Alguns sustentam que seu significado oculto está ligado à separação do espírito do corpo, um processo que, ironicamente, é exatamente o que ocorre em certo nível quando alguém consome essa substância. Mas, e se o consumo de álcool não afetasse apenas a mente e o corpo, mas também a alma? Poderia o álcool ser um véu que obscurece a percepção espiritual, impedindo a conexão com planos superiores? Neste vídeo, exploraremos as profundas consequências espirituais de beber álcool. Vamos mergulhar em sua origem mística, sua relação com a energia vital e como afeta a consciência humana. Analisaremos textos antigos que alertam sobre seus efeitos, desde os ensinamentos esotéricos até a sabedoria ancestral de diferentes tradições. Também falaremos sobre como o álcool pode ser uma barreira para o crescimento interior e como seu consumo pode abrir portas não apenas na mente, mas em dimensões que poucos compreendem. Prepare-se para uma exploração que pode desafiar tudo o que você acreditava saber sobre essa substância. Um conhecimento que foi ocultado ao longo dos séculos e que, uma vez revelado, mudará sua percepção para sempre. Ao longo da história, o álcool foi tanto um elixir dos deuses quanto uma prova para o espírito humano. Desde as antigas civilizações até os tempos modernos, foi usado em rituais sagrados, celebrações e até em práticas xamânicas. Mas o que realmente diziam as tradições espirituais e filosóficas sobre seu consumo? A palavra álcool, proveniente do árabe medieval, referia-se a um pó negro usado na alquimia. Entretanto, nos círculos esotéricos, o termo tinha um significado mais profundo. Representava um elemento capaz de separar a essência do ser. Os alquimistas, obcecados pela transmutação do chumbo em ouro, sabiam que certas substâncias podiam alterar o equilíbrio entre corpo e alma, enfraquecendo o controle da consciência sobre o plano material. Na alquimia espiritual, o processo de refinamento da alma exigia pureza de mente, corpo e espírito. Qualquer substância que alterasse esse equilíbrio era vista como um obstáculo no caminho da iluminação. Poderia o álcool, em sua forma líquida, cumprir o mesmo propósito destrutivo que o álcool nos rituais antigos? As grandes tradições espirituais sempre tiveram uma relação ambígua com o álcool. Enquanto algumas o utilizavam em rituais, outras advertiam sobre seus perigos. No budismo, o quinto preceito ensina que o consumo de intoxicantes entorpece a mente e gera karma negativo, afastando o praticante do despertar espiritual. No hinduísmo, embora alguns textos védicos mencionem o soma como uma bebida sagrada, o álcool comum é visto como um obstáculo para a ascensão espiritual. No islamismo, o Alcorão é claro em sua advertência. O álcool é uma ferramenta que desvia a humanidade do caminho da verdade. É considerado uma obra de Satã, pois entorpece o juízo e enfraquece a conexão com o divino. No cristianismo, embora o vinho apareça na Bíblia, especialmente na última ceia, muitas seitas condenaram seu abuso, relacionando-o ao pecado e à perda de controle sobre a alma. Nas tradições xamânicas, ainda que algumas plantas alucinógenas sejam usadas para fins espirituais, o álcool raramente é incluído em rituais de purificação ou conexão espiritual. Disse inclusive que o álcool abre portais que atraem entidades de baixa vibração. Os ensinamentos esotéricos falam do corpo energético e dos campos vibracionais que nos circulam. Acredita-se que o álcool interrompe a harmonia desses campos, enfraquecendo a proteção natural que temos contra influências externas.
Em estados de embriaguez, a consciência se fragmenta, a vontade se enfraquece e o corpo astral fica vulnerável a energias externas. Talvez seja por isso que, em muitas culturas, as bebidas alcoólicas sejam chamadas de espíritos. Desde os antigos sábios até as tradições religiosas mais influentes, a mensagem parece clara. O álcool não é apenas uma substância física, mas sim um agente de dissociação espiritual. O que bebemos não afeta apenas o corpo, mas também a consciência e nossa conexão com o universo. O álcool tem sido descrito, em muitas culturas, como um dissolvente do espírito, algo que não apenas desturba a mente e o corpo, mas que impacta profundamente a energia vital e a consciência. Nesta sessão, exploraremos os efeitos esotéricos do álcool a partir de uma perspectiva metafísica e espiritual, desvendando suas verdadeiras consequências para a alma. No estudo da espiritualidade, tudo no universo possui uma vibração ou frequência energética. As emoções elevadas, como o amor, a gratidão e a paz, possuem vibrações altas, enquanto o medo, a raiva e o apego têm vibrações baixas. A meditação, o jejum e a conexão com a natureza são práticas que elevam a vibração do ser, enquanto o consumo de substâncias intoxicantes tende a reduzi-la. O álcool, em sua essência, desacelera a frequência vibratória do campo energético humano. Por isso, quando uma pessoa bebe em excesso, sua aura se enfraquece, deixando exposto seu corpo astral. Essa queda vibracional cria um estado em que emoções densas, como a tristeza, a raiva ou a confusão, assumem um controle, afastando a pessoa de seu centro espiritual. As antigas tradições místicas ensinavam que o ser humano possui vários corpos sutis, entre eles o corpo astral, que é o veículo da consciência nos planos não físicos. Quando alguém consome grandes quantidades de álcool, seu corpo astral torna-se instável, facilitando a intrusão de energias externas. Disse que certas entidades do baixo astral, seres que se alimentam da energia das emoções densas, encontram nos estados de embriaguez um portal para influenciar a psique do indivíduo. Essa é a razão pela qual, após uma noite de excessos, muitas pessoas sentem uma sensação de vazio, depressão ou até angústia, como se algo estranho tivesse se aderido ao seu campo energético. Em algumas tradições xamânicas, curandeiros afirmam que certos espíritos negativos podem possuir temporariamente uma pessoa através do consumo de álcool, levando-a a agir de maneiras que jamais consideraria em um estado de plena consciência. Há casos documentados em que pessoas sob efeito do álcool cometeram atos que, na sobriedade, lhes parecem completamente alheios ao seu verdadeiro ser. Outra das grandes consequências espirituais do álcool é a desconexão com o eu superior, a parte mais elevada e sábia da nossa consciência. Quando o corpo físico está intoxicado, a mente se torna turva e a voz interior fica inaudível. Esse estado de inconsciência impede a introspecção, bloqueia a intuição e enfraquece a conexão com o divino. Na tradição do yoga, ensina-se que a meditação e o controle do prana, energia vital, são essenciais para alcançar a iluminação. No entanto, o álcool interfere nesse processo ao alterar o fluxo energético do corpo e bloquear os centros de energia, conhecidos como chakras. O terceiro olho, ajna, sede da intuição e da visão espiritual, é especialmente afetado, tornando-se opaco e desconectado. O chakra do plexo solar, Manipura, que regula a vontade e a autodisciplina, se enfraquece, tornando a pessoa mais propensa a perder o controle sobre suas ações. O chakra da garganta, Vishuddha, responsável pela comunicação e pela verdade, se distorce, fazendo com que muitas pessoas, sob efeito do álcool, digam coisas das quais depois se arrependem. Ao nos desconectarmos do eu superior, perdemos a capacidade de agir com sabedoria e discernimento, ficando à mercê de impulsos e desejos inconscientes. De uma perspectiva kármica, cada ação que tomamos tem uma consequência em nossa evolução espiritual. Se o álcool nos leva a agir sem controle,
geramos um karma que depois precisaremos equilibrar. Ações irresponsáveis sob a influência do álcool podem trazer consequências que duram muito mais do que uma simples ressaca. Promessas quebradas, palavras ferinas ou atitudes agressivas podem gerar laços kármicos com outras pessoas, laços que teremos de resolver nesta vida ou em vidas futuras. O abuso do álcool, ao longo do tempo, pode se tornar uma prisão kármica, repetindo ciclos de autodestruição e desconexão espiritual. Na visão do karma, o consumo de álcool não apenas afeta o corpo físico, mas também pode atrasar nossa evolução no caminho do despertar. As tradições esotéricas ensinam que a realidade que experimentamos é apenas um reflexo do nosso estado interno. A clareza mental e a consciência plena permitem ver o mundo com lucidez e compreender os padrões energéticos que regem nossa existência. No entanto, o álcool introduz uma névoa nessa percepção. Sob sua influência, a mente torna-se mais suscetível a ilusões e enganos, e o indivíduo pode perder a capacidade de discernir entre o real e o ilusório. Na alquimia interna, essa confusão é vista como uma forma de auto-engano que afasta o ser humano de seu propósito e missão nesta encarnação. Os místicos descrevem o processo de despertar espiritual como a dissipação dos véus da ilusão. Quando alguém busca a verdade, deve cultivar uma mente clara, um coração puro e um espírito forte. O consumo de álcool age na direção contrária, criando novos véus e dificultando a conexão com a sabedoria universal. O conceito de fragmentação da alma foi explorado por muitas tradições místicas. Disse que experiências traumáticas, atos de inconsciência e decisões que contradizem a voz interior podem causar uma fissura na unidade do ser. Quando alguém bebe em excesso, é comum experimentar momentos de amnésia ou perda de controle. Essas lacunas não são apenas falhas de memória, representam um rasgo temporário no campo energético. Cada episódio de embriaguez pode enfraquecer ainda mais a coesão da alma, fazendo com que a pessoa se sinta desconectada de si mesma ao longo do tempo. Em muitas culturas antigas, xamãs e místicos falavam sobre a recuperação das partes da alma como um processo essencial para a cura espiritual. Aqueles que abusaram do álcool por anos frequentemente descrevem uma sensação de vazio, como se tivessem perdido uma parte de si mesmos. Sob a ótica esotérica, esse fenômeno não é apenas uma metáfora, é uma realidade energética que precisa ser tratada com práticas de reintegração espiritual. Uma das leis fundamentais do universo é a lei da atração, que afirma que nossa vibração determina o que atraímos para nossas vidas. O álcool altera essa vibração, fazendo-nos sintonizar com frequências mais baixas. Quando uma pessoa bebe com frequência, pode perceber que situações caóticas começam a cercá-la. Os conflitos aumentam, os relacionamentos se tornam instáveis e surgem problemas inesperados. Isso não é coincidência, é o resultado de uma ressonância com energias discordantes. Os grandes sábios sempre ensinaram que o caminho para uma vida harmoniosa requer pureza de pensamento, emoção e ação. Substâncias que alteram a consciência podem interromper esse equilíbrio e afastar a pessoa de seu propósito mais elevado. As tradições esotéricas também falam sobre a existência de guardiãos espirituais, entidades de luz que protegem e guiam as almas em seu caminho evolutivo. Entretanto, disse que essas presenças luminosas trabalham em conjunto com a consciência e a vontade do indivíduo. Quando uma pessoa ingere álcool em excesso e perde o controle da mente e das emoções, esses guardiões não podem intervir com a mesma força. Nesse estado, o indivíduo se torna mais vulnerável a influências externas, sejam elas energias densas, pensamentos destrutivos ou entidades do baixo astral. Este é o motivo pelo qual muitas culturas antigas viam o consumo de álcool como um ato que enfraquecia a conexão com o divino. Acreditava-se que o espírito deveria permanecer firme e enraizado em seu centro para receber orientação e proteção ao longo de sua jornada. Até este ponto, exploramos as consequências espirituais do álcool, a fragmentação da alma, a distorção da percepção,
a atração de energias densas e a desconexão do eu superior. No entanto, a sabedoria esotérica não apenas alerta sobre os perigos, ela também oferece ferramentas para curar e restaurar a clareza espiritual. A seguir, exploraremos métodos práticos e espirituais para limpar o campo energético, restaurar a conexão com a consciência superior e fortalecer a vontade interior. As antigas tradições espirituais sempre ensinaram que a pureza do corpo reflete a pureza da alma. Quando o organismo foi afetado por substâncias que enfraquecem sua energia, é fundamental iniciar um processo de desintoxicação física e mental. Jejum consciente permite que o corpo elimine toxinas acumuladas e recupere seu equilíbrio natural. Em muitas tradições, o jejum é visto como uma ferramenta para purificar não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Infusões depurativas. O consumo de ervas como o cardo mariano, o dente de leão e a urtiga pode ajudar a limpar o fígado, o órgão mais afetado pelo álcool. Água solarizada. Acredita-se que beber água exposta ao sol em um recipiente de vidro azul ajuda a recarregar a energia vital e eliminar memórias energéticas negativas. Meditação de clareza mental. Focar na respiração permite acalmar a mente e retomar o controle dos pensamentos. Escrita automática. Registrar pensamentos e emoções em um diário auxilia na liberação de bloqueios mentais e padrões inconscientes. Silêncio consciente. Passar tempo em silêncio sem distrações externas fortalece a conexão com a voz interior. O aura e os chakras são profundamente afetados pelo consumo de álcool, criando fissuras energéticas. Para restaurar o fluxo de energia e recuperar o equilíbrio, é necessário trabalhar na cura do campo sutil. Banhos de sal e ervas. Mergulhar em água com sal marinho e plantas como alecrim ou lavanda ajuda a eliminar energias negativas acumuladas. Exercícios de enraizamento, grounding. Caminhar descalço sobre a terra ou grama fortalece a conexão com a energia terrestre e estabiliza o campo energético. Limpeza com fogo sagrado. Acender uma vela ou queimar incenso com intenção de purificação é uma prática comum em tradições xamânicas. Sons de alta vibração. Mantras, tibelas tibetanas e frequências solfégio ajudam a harmonizar os chakras e reparar desequilíbrios do campo áurico. Quando o álcool rompe a conexão com o eu superior, é essencial restabelecer o vínculo com a essência divina. Isso exige uma prática constante de introspecção e abertura espiritual. Oração e devoção. Não importa a crença ou tradição, o simples ato de elevar uma intenção sincera e comunicar-se com o divino é profundamente transformador. Trabalho com símbolos sagrados. Meditar com geometrias como a flor da vida ou o Sri Yantra ajuda a alinhar a consciência com planos superiores. Visualização do cordão de luz. Imaginar um raio dourado conectando o chakra coronário ao infinito é uma técnica poderosa para restaurar a conexão espiritual. Para aqueles que usaram o álcool como fuga ou hábito social, é importante reconfigurar a relação com a substância e com a própria identidade. Técnicas de transformação interna. Afirmações de poder. Repetir frases como "meu corpo é um templo de energia pura" ou "estou em harmonia com minha verdadeira essência" ajuda a reprogramar o subconsciente. Mudança de ambiente e hábitos. Cercar-se de pessoas e lugares que promovam consciência e crescimento é essencial para sustentar o processo. Práticas de autocura. Terapias energéticas, hipnose consciente e psicologia transpessoal podem ajudar a tratar as causas profundas do consumo de álcool. A verdadeira transformação espiritual não está em deixar de beber, mas em recuperar a soberania sobre a própria consciência. A força vital que antes se dispersava pode ser usada agora para expandir a percepção, elevar a vibração e se alinhar com o propósito da alma. O caminho da cura é um retorno ao poder interior, um processo de reconexão com a sabedoria ancestral e com a luz que habita dentro de cada ser. Agora que exploramos os métodos para curar os efeitos do álcool em nível energético e espiritual,
É momento de encerrar esta jornada com uma conclusão poderosa e um chamado à reflexão. A viagem através das consequências espirituais do álcool nos revelou uma verdade inegável. Esta substância não apenas altera a mente e o corpo, mas também tem um profundo impacto sobre a nossa energia, nossa alma e nossa conexão com o divino. Ao longo da história, diferentes tradições espirituais alertaram sobre o poder do álcool, não apenas como um líquido embriagador, mas como um véu que cobre a percepção e desconecta o indivíduo de sua essência mais pura. No entanto, o verdadeiro ensinamento não está apenas no perigo do álcool, mas na importância de escolher a clareza em vez da confusão, a consciência em vez da ilusão, a elevação em vez do estancamento. Se algo nos ensinou essa jornada, é que a chave não está na proibição, nem no medo, mas na compreensão profunda. Cada ser humano tem a liberdade de decidir o que consome, o que permite em seu corpo e o que alimenta sua alma. Mas com essa liberdade vem uma grande responsabilidade, a de estar consciente das consequências de cada escolha. O despertar espiritual não se trata de negar o mundo material, e sim de aprender a navegá-lo sem ser escravo de suas armadilhas. É possível viver com plenitude, alegria e conexão sem recorrer a substâncias que fragmentam a energia e enfraquecem o espírito. Se você chegou até aqui, é porque, no mais profundo do seu ser, há uma busca, um chamado interno pela clareza, pelo equilíbrio, pela expansão da consciência. E essa é a verdadeira chave. Voltar a si mesmo, reconectar-se com o seu poder e vibrar em sua máxima expressão. A decisão é sua. Você tem o poder de transformar sua energia, restaurar sua essência e caminhar rumo a uma versão mais elevada de si mesmo. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.